a individualidade da salvação. Ezequiel capítulo 18, a partir do primeiro verso. Vamos colocar em pé para processarmos a leitura do texto sagrado. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 18, a partir do primeiro verso. Diz-nos assim: esta palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam esse provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam? Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que haja um justo que faz o que é certo e direito. Ele não come nos santuários que há nos montes e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do seu próximo, nem se deita com uma mulher durante os dias de sua menstruação. Ele não oprime a ninguém, antes devolve o que tomou como garantia num empréstimo. Não comete roubos, antes dá a sua comida aos famintos e fornece roupas para os despidos. Ele não empresta visando ao lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre dois homens. Ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Esse homem é justo, com certeza ele viverá. Palavra do soberano, o Senhor. Suponhamos que ele tem um filho violento que derrama sangue ou faz qualquer uma dessas outras coisas. Embora o pai não tenha feito nenhuma delas, ele come nos santuários que há nos montes, contamina a mulher do próximo, oprime os pobres necessitados, comete roubo, não devolve o que tomou como garantia, volta-se para os ídolos e comete práticas detestáveis, empresta visando ao lucro e cobra juros. Deverá viver um homem desses? Não. Por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto, e ele será responsável por sua própria morte. Mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados de seu pai, que seu pai comete, e embora os veja, não os comete. Ele não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel, não contamina a mulher do próximo, não oprime a ninguém, nem exige garantia para o empréstimo, não comete roubos, mas dá a sua comida aos famintos e fornece roupas aos despidos. Ele retém a mão para não pecar e não empresta visando ao lucro, nem cobra juros, obedece às minhas leis e age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, certamente viverá. Mas seu pai morrerá por causa de sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou seu compatriota e fez o que era errado no meio do seu povo. Contudo, vocês perguntam: por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. E que Deus nos dê a graça de podermos entender a sua palavra. Vamos orar. A alma que pecar, esta morrerá. A alma do pai como do filho me pertencem, é o que diz o Senhor. Amados irmãos, meus queridos ouvintes, é muito comum ouvirmos pessoas apresentando um entendimento acerca da salvação totalmente equivocado da realidade da mesma. É comum ainda ouvirmos de alguns uma compreensão disforme daquilo que constitui o plano redentivo de Deus. Isso é terrível e errado, porque tais entendimento poderá levar a pessoa inexoravelmente a uma perdição eterna. Salvação é uma realidade pessoal, imutável, intransferível e eterna. Diante dessas constatações, meus amigos e meus queridos irmãos, é oportuno analisarmos estas verdades, fincando nossas assertivas
exclusivamente na palavra do Senhor, porque nós não podemos em nenhum momento permitir que entendimentos de homens possa amoldar aquilo que de fato constitui e constituiu o projeto de Deus para a redenção da humanidade. Por isso, alguns pontos são essenciais para a perfeita compreensão daquilo que constituiu o plano redentivo do Senhor Jesus para a humanidade. Vejamos esses pontos dos quais nós precisamos nos aportar. Primeiro, a responsabilidade do pecado é pessoal. Nos versos 4, parte B, 13, parte C e 20, na parte A mensagem divina trazida até o profeta Ezequiel e transmitida por ele à nação de Israel e consequentemente ao povo de Deus é clara no sentido da imputação da culpa ao causador. Não há transferência de responsabilidade de ninguém, como também não há possibilidade de podermos substituir ninguém, qualquer pessoa diante de Deus. A Bíblia é muito clara quando traz este entendimento tão somente na compreensão da exclusividade da salvação, mas para apontar também que em Jesus está fincado pelo próprio Deus o único meio pelo qual nós venhamos a alcançar a redenção eterna. Capítulo 2, verso 5 da primeira carta de Paulo a Timóteo, a palavra nos informa que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E o verso 12 do capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos nos diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então nós precisamos de entender que a todas as pessoas indistintamente, não importando a sua origem, não importando a sua genética, só há uma possibilidade de adquirir a salvação, é através do seu envolvimento pessoal, exclusivo no sentido da individualidade com Deus Santo na pessoa do Senhor Jesus. Da mesma maneira, nos versos 9, a parte B, e 17, também na parte B, do mesmo texto que nós acabamos de compartilhar, mostra-nos exatamente o contrário disso. Enquanto que os versos 4, 13 e 20 apontam para a destruição, para a morte do pecador, os versos de número 9, a parte B e 17, aponta para a salvação daquele que vive de uma maneira justa. E aí, cabe-nos, portanto, o entendimento do que seria essa justiça. É claro que a justiça que a Bíblia está dizendo não tem a mesma conotação da justiça humana. Na realidade, a justiça humana, a justiça dos homens, é retributiva. Eu matei, vou pegar tantos anos de cadeia. Eu roubei, a minha pena de reclusão é de tanto. Eu fui um mau pai, eu estou sujeito a determinado apenamento. A justiça de Deus é justificadora. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Mas esta justiça precisa estar centralizada em quem realmente pode produzir o resultado de salvação. E nada mais é, e ninguém mais é do que a pessoa do Senhor